Muito boa tarde, a paz do Senhor. Hoje estamos de volta para poder dar começo à leitura da Bíblia. Hoje vamos estar vendo o livro de Salmos e para fazer uma pequena introdução, como já temos falado na introdução de Jó, os livros poéticos em si estão falando da justiça de Deus, onde nós temos visto a justiça de Deus, qual é o conceito da justiça de Deus através de Jó, né? E esse conceito, agora vamos a ver como se vai também refletir na vida de cada homem, onde seja em Salmos como também em Provérbios, estes dois livros têm como alguma coisa muito, uma característica muito interessante, é que faz a contínua comparação entre o justo e o injusto, o justo e os ímpios, né? Então, essa comparação faz que nós possamos ter uma ideia muito mais apercebida, muito mais fácil de poder entender qual é a mensagem. A justiça que nós falamos muitas vezes, nós temos um conceito onde nós falamos do que temos que fazer e não temos que fazer. Mas o que neste livro de Salmos nos dá a entender e nos repete várias vezes é que aquele que está caminhando com Deus, aquele que caminha com Jesus Cristo, esse é o que vai poder realmente ser reconhecido como justo diante de Deus. Isto quer dizer que a justiça de Deus não vem de o que você faz ou não. Mais do que isso, o mais importante é de como você tem esse relacionamento com Deus. Quão perto você está de Deus para poder seguir este caminhar que Deus te tem permitido. Então, o livro de Salmos, nós sabemos que é o livro mais longo da Bíblia, porque tem 150 capítulos, né? E também nós vemos que é o livro onde está o capítulo mais longo de toda a Bíblia, que é Salmo 119, que tem 176 versículos também. E vemos também que este livro está separado em cinco partes diferentes, onde nós vemos também que essas partes estão se referindo a várias coisas que têm se passado, que nós já temos visto, porque os 17 livros que nós temos visto até agora, esses 17 livros são como a base para poder entender também o que vem depois. Então, Salmos, este livro dos livros poéticos, se nós temos um fundamento nos livros históricos, vai ser um pouco mais fácil de poder entender. Mas quando nós vemos Salmos não é um livro onde todos os capítulos têm uma correlação e todos os capítulos estão assim ordenados cronologicamente. Não é isso, senão segundo foram se juntando-se, aí se colocaram, né? Então tem vários livros, vários capítulos que foram escritos por Davi, pelo rei Davi, que a maioria dos salmos podemos dizer que foram de Davi, mas também tem de Salomão, tem de Asaf, né? E tem de outros também autores desconhecidos. Mas a coisa é que nós estamos vendo que Salmos, do capítulo 1 até o capítulo 41, é a primeira parte, depois 42 a 72 é a segunda parte. A terceira parte vai desde 73 a 89, a quarta desde 90 até 106 e a quinta vai desde 107 até o 150. A coisa interessante é que em todos estes salmos nós vemos que o primeiro versículo, o primeiro capítulo, né, tem
como uma chave que vai também a liberar todo entendimento, nos dá uma perspectiva de poder saber o que vai vir em todos os salmos. Além de que não estão todos ligados, nos dá um entendimento onde dá para poder enlaçar todos esses salmos em uma coisa. E qual é o primeiro versículo de todo este livro? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Este é aquele, né, é esse versículo-chave que nós podemos dizer, né? E também é aquele que o justo é aquele que medita dia e noite nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor, e aquele que sempre está gozando-se naquilo. E termina este salmo, o livro de Salmo também termina com uma conclusão, que quer dizer de que a conclusão deste homem justo, este homem que ama a Deus, que se deleita no caminho do Senhor, esse homem é aquele que sempre vai estar louvando a Deus. Então, que todo homem, que todo aquele que respira, louve a Deus. Essa é a palavra que conclui tudo isto. Então nós vemos que desde o capítulo 1 até o capítulo 150, todos esses capítulos de alguma maneira vão a dar uma situação onde pode ser que seja uma situação ruim, uma situação onde está em perigo, mas além de tudo isso, termina em um louvor a Deus. Termina falando de que Deus é a única solução a seus problemas. Bom, então vamos logo a ler os capítulos que hoje temos que ler. Hoje vamos a ler então os capítulos de 1 até o 20, tá? Cada 20 capítulos, e acho que na semana que nós vamos a ler o capítulo 119, aí vão ser 10 capítulos somente, tá? Então vamos logo a passar a leitura da palavra. Lemos juntos, tá? Vou pôr na tela e... Peraí. Tá. Bom, aqui estamos com, então, a passagem na tela. Aí vamos a ler juntos. E diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Capítulo 2. Por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Capítulo 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selá. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim,
a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte, Selá. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Capítulo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a verdade e buscareis a mentira? Selá. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Capítulo 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua, declara os culpados a Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltam contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circuncidá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Capítulo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Capítulo 7. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha mão. Como o leão despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Selá.
Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, aprovas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Capítulo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, e por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Capítulo 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram, e na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres que se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens, Selah. Capítulo 10.
Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias. Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o colhendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixe-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até que nada mais achares delas. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Capítulo 11. No Senhor confio, como dizeis, pois, a minha alma. Foge para a tua montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornaram, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Capítulo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Capítulo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar.
mas eu confio na benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Capítulo 14. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. O Senhor, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Capítulo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra todos os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Capítulo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Capítulo 17. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atenda os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra.
parecem-se com um leão que deseja arrebatar a sua presa e com um leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, livra a minha alma do ímpio, pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Capítulo 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva em brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre.
Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conhece me servirá. Ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltarás sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e a usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua prosperidade para sempre. Capítulo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurgar-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a maldição e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Capítulo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Selá. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei
que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvaram-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Palavra de Deus. Amém. Então hoje temos chegado até esta parte do capítulo 20 e amanhã vamos a seguir com os nossos capítulos 21 a 40. E claro que alguns vão ser um pouco mais longos, outros um pouco mais curto, mas a coisa que vamos a seguir lendo é o livro de Salmos, tá? Então vamos fazer uma oração para terminar a sessão de hoje. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Senhor, assim como você tem dito, Senhor, no primeiro capítulo, onde, Senhor, o teu inimigo, Senhor, que muitas vezes nos quer fazer cair, Senhor, hoje, através da Tua palavra, através dessa passagem, destes capítulos que temos lido, temos visto quanto, Senhor, o homem tem sofrido, mas, Senhor, em meio de tudo isso, esse homem, Senhor, não deixou de buscar a Tua presença, não deixou de buscar, Senhor, o que realmente, Senhor, você tem preparado, Senhor, e, Senhor, te peço, Senhor, que o homem, Senhor, sempre possa estar confiando em Ti, Senhor, e possa buscar de Ti, Senhor, para que assim o homem sempre esteja com um limpo coração. Senhor, mas sem Ti nada podemos fazer. Precisamos de Ti, precisamos, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor, e precisamos também do Teu acompanhar, que você possa acompanhar-nos, Senhor, em todo momento, para que assim, Senhor, possamos sempre lembrar de Ti e possamos estar alegrando o Teu coração. Senhor, muito obrigado novamente, Senhor, e estamos expectantes do que seguirás falando-nos, Senhor, em relação, Senhor, a Salmos. Senhor, muito obrigado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que tenham uma ótima noite e amanhã vamos estar novamente aqui para poder continuar com a nossa leitura da Bíblia. Deus os abençoe. Tchau.